Fala galerinha, tudo bem com vocês? E aí, como é que tá? Quarentena tá seguindo firme e forte, mas vamos que vamos porque a vida não para, né? Então, correção de exercícios do dia 4/6, tá bom? Vamos lá então, exercício de número 5 da página 95, ele fala assim, considere a função quadrática, né? Nossa, já entreguei a resposta, oxi, né? Então, vamos lá, considere a função definida por y igual a 2x² mais 2x menos 12 para x e y reais, ou seja, eles existem sim nos números reais, tá bom? Então, responda, essa função é do tipo afim ou do tipo quadrática? Opa, é do tipo quadrática, né? Porque ela tem um x elevado ao quadrado, logo ela faz uma parábola. Opa, entreguei a letra B também. Qual é a forma do gráfico dessa função? É uma parábola. Quer dizer que ela faz uma curvinha, um Uzinho, né? Certo? Então vamos lá. Letra C. Essa função corta o eixo x em quais pontos? Sim, em 2 e 0 e em 3 e menos 3 e 0, né? Lembra que você pode substituir o y por 0 para descobrir aonde que ela corta aqui e o x por 0 também, né? Só colocar no lugar do x o 0 e aí você descobre os pontos em que ela é 0 em x e 0 em y, né? Aliás, para descobrir os pontos 0 em x é só você fazer aqui, básica, né? A equação do segundo grau, certo? Essa função corta o eixo em y. Opa, entreguei também, né? Em quais pontos? Sim, é só substituir, né? O 0 você vai encontrar as duas raízes reais aqui, né? O ponto 3 e 12 pertence ao gráfico? Sim, pertence ao gráfico, né? É só você verificar ali, colocando os valores definidos ali, né? Qual é o vértice da parábola? O vértice da parábola seria o ponto máximo e mínimo ali, né? Onde a parábola corta os eixos perfeitamente, certo? Então seria o ponto máximo, né? O ponto máximo ali, o ponto de vértice x é menos meio e y é menos 25 meios. Perfeitinho? Então vamos lá, vamos seguir adiante. Gráfico da função quadrática. Vamos lá, raízes de uma função. Vamos interpretar graficamente os valores das raízes. Temos 3 casos para analisar. Então vamos lá. Primeiro caso são os pontos dos zeros, certo? Neste caso, a função possui duas raízes reais distintas, portanto, o gráfico cortará o eixo OX em 2 pontos distintos, x1 e x2, certo? Então, x1 está bem aqui, ó, x2 está bem aqui, certo? Isso para o A menor do que zero. Menor do que zero por quê? Porque a parábola está fazendo esse U para baixo, ó. O U está apontado para baixo. Quando o U está apontado para cima, quer dizer que meu A é positivo, ou seja, maior do que zero, tá? Segundo caso, lembrando que esse aqui é o primeiro caso, né? Para o meu delta positivo, né? Quando eu calculo o meu delta aqui, ó, esse delta é positivo. No segundo caso, o meu delta é igual a zero. Quando o meu delta é igual a zero, eu não tenho 2 pontos. Aqui eu tenho 2 pontos. E aqui eu tenho 2 pontos, né? Então, quando eu tenho 2 pontos, o meu delta é maior do que zero, certo? Quando meu delta é igual a zero, eu tenho só um ponto, porque o x1 é igual ao x2. Então, eu tenho um único ponto em que meu gráfico vai encostar, né? O A negativo, menor do que zero, aponta para baixo. O A positivo, maior do que zero, aponta para cima. E quando meu delta for menor do que zero, professor? Meu terceiro caso. O meu gráfico não encosta no eixo x aqui, tá vendo? Ele fica flutuando sobre o eixo x. Se o A for negativo, o U é para baixo e não encosta em x. Se o A for positivo, também o U é para cima e não encosta em x. Tá bom? Vamos lá? Uma maneira prática de construção do gráfico, né, da função, sem precisar montar uma tabela para os valores de x e y, é seguindo os passos abaixo, né? A gente analisa a concavidade, então se ela é positiva ou negativa, né? Se ela vai ser para cima ou para baixo. Segundo passo é determinar os pontos de interseção do gráfico com os eixos das coordenadas, ou seja, descobrir o ponto C, ó, o x1
e o x2. Olha que legal. E descobri o vértice da parábola, né? Que é aquela interseção aqui, ó. O vérticezinho, que é a média, tá? Se eu pegar x2 menos x1, então, x2 menos x1 e dividir por 2, eu tenho o vértice, o ponto médio no x, né? E o ponto de y é quando o meu vértice ele for mínimo, ou seja, é só eu substituir o valor que eu encontrar para x aqui, né? O x médio aqui, ó, e aí eu vou encontrar o y médio também, tá bom? Observe que a interseção do gráfico da função do eixo y é dada por f de 0 igual a c, né? Coordenadas do vértice de uma função quadrática. As coordenadas do vértice, eu posso calcular o vértice de uma função quadrática só usando uma formulinha. Que formulinha? O x vértice, ou seja, em vez de fazer a média lá, eu posso fazer esta formulinha, b sobre 2a, e o y vértice, que é menos delta sobre 4a. Lembrando que é menos aqui e menos aqui, os dois são negativos, tá? Beleza? E aí eu consigo encontrar o par ordenado. Como assim, professor? X e y seriam os máximos e mínimos, né? Esse pontinho de vértice aqui, ó. Tá vendo esse vérticezinho aqui, ó? Certo? Você pode fazer a média entre o x ali, encontrar o ponto médio, né? Ou você pode calcular diretamente o vértice aqui e aqui, tá bom? Vale lembrar que aqui você vai ter que calcular, então você não vai estimar esse valor, você só vai colocar lá e vai saber o par ordenado certinho, tá bom? Só por essas duas formulinhas que você não precisa saber exatamente como chegar nela, né? A gente vai, claro, depois determinar cada um desses pontos aqui, eu vou explicando para vocês, mas o importante é que vocês saibam que nós podemos sim calcular diretamente os vértices dessa função, que seria o ponto máximo, o pico, né, da montanha, o ponto mais alto da montanha, se ele for assim, ou a parte mais baixa do vale, se ele for assim. Tá bom? Galerinha, meu muito obrigado, um beijão no coração de vocês todos, a gente se vê em breve e tchau, tchau.